Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã onde estaremos meditando nos salmos da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do Salmo 149. Estamos terminando. Próxima semana terminaremos com o Salmo 150. Terminaremos com essas meditações e reflexões nos salmos da palavra de Deus, né? E você que nos acompanha aí às quartas-feiras na meditação dos salmos, eu gostaria que você sugerisse um livro que nós pudéssemos meditar aí nas próximas quartas-feiras, assim que terminarmos esse salmo. Tá aí o desafio para você, tá bom? Esse Salmo 149 é mais um dos salmos que são chamados dos salmos de aleluia. Os salmos que iniciam com aleluia e terminam com aleluia, que começou no Salmo 146 e vai até o Salmo 150. A vida dos salmistas é para louvar ao Senhor. E a nossa vida, irmãos, tem que ser uma vida de louvor, de gratidão, de contentamento e de satisfação ao Senhor. No Salmo 149, podemos ver, digamos assim, as armas espirituais dos servos do Senhor. É difícil definir a data ou período de composição deste salmo. O que se sabe é que os israelitas estavam para enfrentar um povo inimigo, um ajuntamento de nações, de países que buscavam destruí-los. Em vez de ficarem tristes e desesperados, o Salmo convida os israelitas a se alegrarem em Deus e manterem a confiança no seu Senhor a respeito da vitória. A convicção do sucesso era tão grande que o escritor propõe que o povo lute armado com as espadas e com louvor, como se a alegre adoração ao Senhor fosse uma arma de guerra. Pode parecer uma loucura isso, um absurdo, mas Judá, nos dias de Josafá, partiu em batalha armado praticamente só com louvor a Deus. Ocasião em que o Senhor abateu os amonitas, os moabitas e os sírios, 3 exércitos sem que os israelitas disparassem uma só flecha ou levantassem a espada. Isso você pode ver lá em 2 Crônicas 20, 18 a 25. Seguindo na mesma linha, prevendo uma batalha a ser travada, o salmista propõe aos israelitas que se armem não apenas de seus equipamentos convencionais de guerra, mas também de 4 armas exclusivas dos verdadeiros servos de Deus. A primeira arma dos servos de Deus para enfrentar problemas sérios como o dos israelitas é a disposição renovada, o espírito, o estado de espírito, o ânimo renovado. Isso a gente vê nos versos 1, que diz, né? Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Apesar das preocupações e preparativos militares necessários a um momento de crise como esse, o escritor chama o povo à adoração musical. Aleluia, exaltai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. A pergunta é: por que um novo cântico? Os cânticos que eles cantavam ou possuíam não serviam? Claro que serviam. Entretanto, o salmista não está preocupado só com a música a ser cantada, mas também com a disposição do coração dos israelitas, o estado de ânimo dos israelitas, o fortalecimento da comunhão com Deus. Assim,
O preparo para a batalha começaria pelo retorno à dedicação e compromisso para com o Senhor. O ânimo redobrado, o entusiasmo do povo para com o Senhor. O resultado seria surpreendente, pois em vez do povo ficar cabisbaixo e inerte, eles renovariam sua disposição de louvar e servir a Deus. Isso faz toda a diferença se notarmos como é comum vermos pessoas em momentos de crise abandonarem todos os trabalhos de devoção, alegando não terem cabeça para orar, ler a Bíblia ou frequentar os cultos naquele momento. A exortação, amados, é que nos momentos de crises, nos momentos de dificuldades, o nosso ânimo deve ser redobrado para buscar o Senhor, para clamar ao Senhor, para se alegrar no Senhor, porque as circunstâncias nos fazem o contrário, nos fazem desviar do Senhor e se afastar do Senhor. A chamada aqui no Salmo é a toda a comunidade de se dedicar juntos a exaltar a Deus, ainda que estivessem passando por um momento delicado. E o seu louvor na Assembleia dos Santos. Que o seu louvor esteja no ajuntamento dos fiéis. Seja pela comunhão com Deus, seja pelo encorajamento e edificação mútua. Essa disposição renovada é uma arma que não se pode desprezar no meio das crises. É aquela disposição, aquele ânimo retomado para lutarmos com as dificuldades. É procurarmos ajudar uns aos outros a crescer e não a diminuir nos momentos de dificuldade. A segunda arma é o louvor grato, verso 2 a 4. Essa seção parece não combinar com as circunstâncias bélicas que o povo tinha diante de si, pois a tristeza e a preocupação cedem lugar a uma alegria transbordante diante de Deus. Olha o que diz o verso 2 ao verso 4. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, canta-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Regozije-se Israel no seu Criador. Que Israel se alegre em seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Que os filhos de Sião se regozijem e se alegrem no seu Rei. Independente das circunstâncias, isso sugere que Deus deve bastar para os seus servos, pois é Ele quem dá a alegria independente das circunstâncias. Irmãos, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, Deus é suficiente. Deus basta, irmãos. Nós precisamos não olhar para as outras coisas. Deus é suficiente. A fonte da nossa alegria, por mais difícil que a circunstância esteja, está no Senhor. Entretanto, para se ter essa alegria deve ser resultado da adoração a Deus. Por isso, o escritor coloca tal alegria como moldura, podemos dizer assim, né? Como um ornamento da atividade de culto, de exaltação ao Senhor. No verso 3 ele diz, louve-lhe o nome com flauta, canta-lhe salmos com adufo e harpa. Eles devem exaltar o seu nome, dançando, cantando a ele com tamborins e harpas. A presença de danças, tamborins e harpas nos lembram da entrada exultante, né, da Arca da Aliança em Jerusalém, quando o próprio rei Davi, misturado à multidão, se alegrava e dava graças a Deus pela grande bênção do Senhor dada a eles de ter a arca junto deles, a própria presença do Senhor junto deles. Por mais que a mulher de Davi não fez muito
caso disso, né? Fez descaso dessa alegria, porque não sentia, né? Não tinha esse entusiasmo, não tinha esse espírito adorador, que somente o verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, mesmo nessas horas, ele busca se alegrar no Senhor, adorar ao Senhor. A alegria era a mesma, por mais que a situação fosse exatamente contrária. Aquela alegria de Davi, com a alegria que o povo de Israel, nessa circunstância, nessa situação, está passando. Porém, não se tratava de nenhum tipo de exercício mental, como sorria, né? Enquanto doía, enquanto a circunstância proporcionava dor. Não era simplesmente sorrir, mas era de gratidão, né? Por algo que o salmista sabia ser verdadeiro a respeito de Deus. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes, enaltece, proporciona os aflitos com livramento. O salmista se alegrava, o salmista era grato e adorava o Senhor porque ele sabia disso. Ele tinha esse conhecimento que o Senhor cuida, protege e livra o seu povo. Assim, a alegria se devia à gratidão expressa no louvor por Deus estar sempre ao lado do seu povo, a fim de livrá-lo e protegê-lo. É por isso que esse contentamento, essa alegria. A terceira arma é a confiança inabalável. Verso 5 diz: exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Dado o fato de que o povo é chamado a louvar alegremente a Deus, pelo modo como ele cuida deles, a aplicação dessa realidade às circunstâncias que estavam enfrentando acabaria em uma firme confiança que Deus, uma confiança de que Deus agiria como o fez no passado e como havia previamente anunciado que faria. Por isso, a confiança devia ser expressa em um louvor abundante. Exultem de glória os santos, que os fiéis exultem em abundância o louvor ao Senhor, porque eles estão confiantes que o Senhor estará lá, que o Senhor estará na frente. Não se tratava de uma atitude social e coletiva apenas. Essa confiança era sentida por cada israelita a ponto de exultarem mesmo quando estavam sozinhos, até mesmo na escuridão da noite, no interior das suas casas. A parte B do verso 5 diz: no seu leito cantem júbilo, que deem gritos de alegria em seus leitos. Qualquer lugar era propício para a demonstração alegre pelo cuidado de Deus. Mas certamente a cama é um local singular nesse sentido. O que eu estou dizendo com isso, irmãos? A razão disso é que diante de um problema, o que normalmente acontece com as pessoas? As pessoas tendem a perder o sono e a se entristecer durante a noite. Somente a confiança inabalável no Senhor pode transformar as horas de silêncio e aflição em alegria e tranquilidade. Assim como ocorria com Davi enquanto fugia da morte. Lá no Salmo 4:8, o que ele diz? Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amados, que desafio maravilhoso para nós, que nós possamos descansar no Senhor e que nada venha impedir o nosso descanso no sono e o nosso revigorar no amanhecer para lutar contra os problemas, porque o Senhor está no controle. Finalmente, a última arma dos servos de Deus é a prontidão segura. Não basta apenas saber, tem que fazer.
Não bastava confiar em Deus e oferecer louvores alegres. Era necessário estar de prontidão para cumprir seu papel dentro do plano e da causa do Senhor. Por isso, o salmista ordena que haja louvor exultante e confiante, mas também preparo militar expresso pela figura da espada em punhos. Verso 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos, espadas de 2 gumes. Essa é a mesma providência tomada pelo povo de Jerusalém nos dias de Neemias, enquanto reconstruíam a muralha da cidade, pois apesar de confiarem no auxílio divino, cada um deles trazia a espada cinta consigo. Neemias 4,18. Isso porque Deus usa seu povo para fazer sua obra, que nesse caso seria abater os inimigos de Israel, trazendo sobre eles a punição divina. O verso 7 diz, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Eles deviam estar seguros de que Deus faria coisas grandiosas por meio das suas mãos, inclusive abater as nações inimigas e seus reis e nobres. E não apenas se defenderem precariamente de um inimigo mais poderoso, mas, olha o que o verso 8 diz, para prenderem os reis em cadeias e os seus nobres, em grilhões, em correntes de ferro. A confiança que tinham em Deus devia lhes dar a prontidão segura para cumprirem sua vontade e, em resposta a isso, serem por Ele honrados vitoriosamente. Verso 9 diz, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Isso será uma honra para todos os seus fiéis. E encerra com, aleluia, exaltai o Senhor. Amados, não é muito comum hoje enfrentarmos situações em que os crentes têm que se defender de inimigos que querem matá-lo ou querem matá-los. Mas certamente há muitas outras circunstâncias negativas que preocupam e tiram a alegria dos servos do Senhor. Infelizmente, muitos têm se rendido, buscado meios desonrosos de solucionar os problemas, ou até mesmo meios de tentar controlar o destino e o próprio Senhor para que se revertam as dificuldades. Nenhum desses caminhos é o correto. Em vez disso, o caminho dado pelo nosso Salvador passa por uma renovada disposição de servi-lo e louvá-lo. Ânimo redobrado, contentamento, confiança na sua bondade e poder, gratidão por tudo que ele já fez e prometeu fazer, e o devido preparo para fazer o que for necessário para honrar o nosso Senhor. Confiantes que Ele está na frente da batalha, mas que nós também estejamos preparados e capacitados para lutar, porque Ele nos dá força, Ele nos dá os recursos necessários. A oração, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo, a palavra e a oração. O bom é que nós não precisamos de porte de armas. Basta portá-las. Basta carregá-las conosco. Basta desenvolvê-las nas nossas circunstâncias. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos dê esse ânimo redobrado a cada dia. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, a palavra essa que tem nos mostrado o encorajamento diante das adversidades, diante das dificuldades. Obrigado pelo salmista que aqui, diante do perigo extremo e o risco de morte,
e o risco de destruição. Não se acovardou, não se abateu, mas buscou redobrar os seus ânimos no Senhor, na tua palavra e nas promessas que o Senhor tem dado para conosco, que o Senhor está conosco em toda e qualquer circunstância. E nos ajude, Senhor, a desenvolver isso no nosso dia a dia, nas circunstâncias que nós vivemos. É essa a nossa oração em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Meus amados, que Deus os abençoe e que Deus possa capacitá-los a enfrentar toda e qualquer circunstância no dia de hoje e no restante dessa semana. Que Deus abençoe.